Ahora, está grabando. Bueno, ahora sí. De nuevo, gracias a todos y todas por haber sumado. Bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro de la Escuela Virtual de Economía Crítica. Hoy tenemos el gusto de hacer un evento bastante internacional porque presenta Marcos Taroco Resende, que es doctorando en la Universidad Federal de Minas Gerais. Es un compañero brasileño que yo he tenido el gusto de conocer en encuentros de historia del pensamiento económico. Y que hizo su tesis de maestría sobre Argentina y Chile y está profundizando sobre esos países, así que es interesante para la mayoría que estamos acá, que entiendo que somos de Argentina, ver cómo la Argentina también es un caso de estudio para compañeros de otros países. Así que, y nos metemos un poco en el mundo de la historia del pensamiento económico, salimos un poco de la coyuntura, que eran los temas que tuvimos la semana pasada, y avanzamos con esta presentación de Marcos. Por temas de idioma, yo le pedí a Marcos que hable despacio, la idea es que hable en un portuñol o lo más español que pueda, pero bueno, obviamente entendamos que el idioma de él es el portugués, así que cualquier pregunta que haya sobre algún término en particular, no duden en hacerla, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta sobre una palabra que no se entendió, levanten la manito que aparece ahí en la opción y interrumpimos la actividad para preguntar. De vuelta, igual que hicimos las últimas veces para quienes no estuvieron. Después Marcos va a subir una carpeta con bibliografía en la que está basada, y más adelante vamos a subir también el formulario para quienes quieran pedir certificados de asistencia. Así que simplemente eso, Marcos va a exponer, y después vamos a tener tiempo para preguntar. Quienes quieran preguntar, levantan la mano y preguntan, y si no tienen ganas de hablar, la pregunta las escriben y las puedo leer yo. Así que no se preocupen por eso. Así que bueno, de vuelta, gracias a todos y todas por haber sumado. Marcos, todo tuyo para la presentación. Gracias, Nicolás. ¿Se ve? Sí, se ve, todavía no está en función de exposición, se ve también la pantalla de costado. Lo tenés, es un PDF, es un PDF, no es un PowerPoint. Está bien, modo tele así. Entonces, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Mi nombre es Marcos, yo soy de la Universidad Federal de Minas Gerais y esta presentación es de mi tesis de maestría en la Unifal, Universidad Federal de Alfenas, que he concluido em 2019, e, como o Nicolas disse, mi tesis é sobre os economistas e seus conflitos em las ditaduras de Argentina e Chile. La apresentação não é muito grande, pero tiene un recorrido. Primeramente, hablar un poquito sobre los aspectos teóricos de la investigación y la metodología. Y en ambos los casos voy a hablar sobre los economistas y sus vínculos con las fracciones militares, explorando conflictos, proyectos, apoyos. En segundo lugar, los equipos económicos, cómo los equipos tuvieron conflictos, había en el interior del Estado proyectos alternativos, alianzas, y los economistas hicieron varias estrategias y disputas en el interior del Estado. Entonces, esta es la dimensión más importante de la investigación y, al fin, tentar explorar un poco sobre cómo las trayectorias biográficas y institucionales de los economistas condicionaron sus posiciones.
E, por fim, as considerações finais. Há muitas obras de relevância para a investigação. Em Chile, principalmente de Valdés, Pinochet, economistas. Em Brasil, da Maria Rita Loureiro, economistas no governo. Em Argentina, há várias, Heredia, Mariana Heredia, Paula Canelo, Montesinos, habla um pouco de Chile e Argentina também. E em Brasília ainda, há o artigo de Supiniati e Fernandes. Este marco teórico intenta entender as posições dos economistas na sociedade e principalmente no interior do Estado, a capacidade de formulação da política econômica. A metodologia se baseia principalmente em várias documentações. E exploramos os programas econômicos, declarações públicas, biografias dos economistas, testemunhas e atas de reuniões de las quais os economistas participaram. Então, vamos começar sobre Chile, primeiramente. O recorte temporal, o marco temporal da investigação é de 1973 hasta 1982. Essa é a primeira parte da ditadura chilena. Os Chicago Boys ascenderam em Chile através de um convênio entre a Universidade Católica de Chile e a Universidade de Chicago, em 1955. A Universidade de Chicago tinha, em essa época, dois grandes expoentes do monetarismo, Milton Friedman e Arnold Harberger. Esto se pode ver muito bem na obra de Valdés, e é um pouquinho da história do surgimento dos Chicago Boys. Empezando, então em Chile, a grande característica em relação aos militares em Chile é o grande personalismo de Pinochet. Pinochet tem muito apreço por los Chicago Boys, e também ele pôde enfrentar várias posições alternativas no interior do Estado, principalmente contra Gustavo Leite. Leite fazia parte da junta militar, pero era contrário às políticas econômicas de los Chicago Boys. Em esta situação, em entrevista, ele habla sobre as discussões que teve no interior do Estado contra os Chicago Boys. Isto é importante porque, ao contrário da aparência que temos muitas vezes que Chile foi o milagre econômico, um grande exemplo de aplicação radical de monetarismo, na verdade, Pinochet e os Chicago Boys tiveram que fazer várias disputas no interior do Estado. Augusto Pinochet, por exemplo, sacou do governo o próprio Gustavo Leite, em 1975,
E isto foi muito importante para a consolidação do projeto neoliberal em Chile. Isto é um aspecto contrário na Argentina. Em Argentina, Videla se fez uma aliança com Martínez de Hoz, pero em o interior do estado havia muitas resistências contra Martínez de Hoz. Em Chile, essas resistências foram superadas, foram sacadas e o caminho ficou livre para os Chicago Boys. Este é Sérgio de Castro com Pinochet. Pinochet e Sérgio de Castro. Sérgio de Castro é o principal Chicago Boy em o governo neste período. Principalmente foi ministro da Fazenda até 1982, de 1975 a 82. Este é Gustavo Leite. Além de Gustavo Leite, havia muitas resistências ainda em o interior do estado chileno. Havia o Comitê Assessor da Junta Militar, havia Nicanor Dias em o Ministério do Trabalho, que hizo vários projetos contrários aos Chicago Boys. E principalmente Raul Sáiz, em o Ministério da Coordenação Econômica e Desenvolvimento. Os Chicago Boys tinham apoio ainda de José Merino, que era da Marinha, e foi muito importante para os Chicago Boys e o governo. A política econômica de los Chicago Boys pode ser dividida em dois grandes períodos. Um primeiro, de 1973, é o início do governo Rasta 75 e 75 adiante. De 75 adiante foi o principal período da ditadura, da consolidação da hegemonia neoliberal em o governo. O tratamento de choque contra a inflação. Já na primeira parte, de 73 a 75, havia uma coalição de economistas. A hegemonia dos Chicago Boys não foi conquistada desde o início. Havia muitos técnicos e militares no início da ditadura, como Lourenço Gotuso, Rolando Rosales, Fernando Lenis, Jorge Callas. Todos estes técnicos e economistas não eram Chicago Boys. Em realidade, eles eram de outras orientações ideológicas. Em este primeiro momento, os Chicago Boys se quedaram em cargos de nível inferior, puestos de nível inferior, e fizeram muitas alianças com estes economistas e militares. Eles, desde o início do governo, tentaram influenciar a política econômica, que era mais gradual. O principal economista desta primeira fase era Raul Sáiz,
que recebeu a invitação de Gustavo Leyde. Raul Sáenz e Gustavo Leyde se tornaram como a principal oposição em relação ao Chicago Boys. Um principal economista que foi influenciado por Los Chicago Boys foi George Callas, que era um economista da Universidade de Colômbia. Ele se manteve mais perto de Los Chicago Boys, tendo uma visão a favor do mercado em la economia. Ao contrário, Raul Sáenz julgava mais importante a importância do Estado em los países subdesenrolados e defendia uma política de inflação mais gradual. Este impasse foi resolvido em 75, com o Programa de Recuperação Econômica, onde Pinochet apoiou a Callas em detrimento de Raul Sáenz. E os Chicago Boys adentraram com mais força em o governo. Isto desde Jorge Callas e Raul Sáenz. Para o derrota do gradualismo em favor do tratamento de choque, foi muito importante a concentração de poder em las manos de Jorge Callas, principalmente através da lei número 966, que concentrava muitos poderes em las manos do Ministério da Hacienda. Controle sobre todos os ministérios e agências governamentais, proponer ao presidente da República a destituição e designação de funcionários de ministérios e organismos e ainda retirava os poderes do Ministério de Coordenação Econômica e Desenvolvimento, o que ocupava a Raul Sáenz. Então, acá vemos uma movimentação política que envolvia os economistas no interior do Estado. Muito importante também foi a aliança dos Chicago Boys com os gremialistas na Oficina de Planificação Nacional. Nesta agência, que não tinha muito poder em 1975, lá o órgão ficou muito mais forte. E, com isso, os Chicago Boys puderam implementar muitas políticas em favor das privatizações, de vários estudos com a Universidade Católica e o DEPLAN, com convênios. E esta agência tinha muitos conflitos com o Corfo, que era a agência responsável pelas empresas estatais em Chile. E muito importante também foi para a hegemonia dos Chicago Boys, foi a visita de Friedman, em 75, onde Friedman defendia a política de ajuste com tratamento de choque em relação à inflação, contrariamente a Raul Sáenz e as perspectivas de gradualismo em o interior do governo. Então, a visita de Friedman foi muito importante simbolicamente, porque
que tuvo um impacto muito grande em la defesa do tratamento de choque em relação à inflação. Na segunda parte de 75 adiante, há muitos é quando efetivamente os Chicago Boys têm mais poder no interior do Estado chileno. E acá chamamos a atenção para dois temas: as reformas de pensões de Chile e a devaluação do tipo de câmbio. Em 76, começou uma política similar à tablita em Argentina, a política de enfoque monetário de balanço de pagos, de variação cambial inferior à inflação. Isto foi importante, vamos ver por quê. Com base em uma ata desclassificada recentemente, podemos ver que José Pinheira, o mentor da reforma de pensões, foi fundamental em seu convencimento em relação a Pinochet para a política, para a reforma de pensões. Pinochet se quedava com muitas incertezas a respeito da reforma e foi convencido por José Pinheira. Se pode ver depois, eu puedo falar um pouquinho mais, que Pinochet tinha muita desconfiança dos empresários, da administração privada, dos fundos de pensões. E que José Pinheira conseguiu convencer a Pinochet. Muito importante também é a devaluação do tipo de câmbio. Dentro do governo, havia muitas posições contrárias às desvaluações, não somente entre os militares, como também para o interior dos Chicago Boys. Havia muitas posições contrárias às devaluações e apoiadoras também. Então, no fim do governo, Pinochet eliminou Sérgio de Castro de ministro da Fazenda, porque de Castro queria a continuação desta política. Então, como as trajetórias institucionais dos economistas condicionaram suas posições. Carlos Sainz tinha uma formação na Universidade de Chile, que era, na época, muito heterodoxa, tinha grandes participações nas empresas estatais de Chile, da Corfo, foi muito importante nas empresas estatais e também foi ministro da Fazenda baixo o governo Frei, que foi um governo de esquerda em Chile, anterior a Salvador Allende. Este governo fez a reforma agrária e muitas outras reformas populares. Então, Raul Sáenz tinha uma visão mais pragmática. Ele não era um Chicago Boy, pero tinha uma visão contrária aos Chicago Boys. Sérgio de Castro, por o contrário, era um homem de classe média. Ele começou seus estudos em engenharia comercial
em economia em Chile, en la Universidad de Chile. Pero como esta universidad tenía un paradigma cepalino muito grande, eu tinha muitas críticas em relação à CEPAL. Então, fiz uma transferência para a PUC. E depois foi realizar estudos de grado, pós-grado, na Universidade de Chicago. Sérgio de Castro não tinha uma visão pragmática em relação à administração da economia. Sérgio de Castro era um economista que tinha em suas posições a ideia de monetarismo da Universidade de Chicago. Ao contrário de Raul Sáenz. Sáenz tinha uma posição mais heterodoxa. Havia ainda Fernando Lenis, que era um economista muito ligado, não era Chicago Boy, mas era muito ligado ao Mercúrio, que era um jornal que apoiou os Chicago Boys. Então, Fernando Lenis sofreu mais influência dos Chicago Boys. Passando para o caso de Argentina, vamos tentar debater as mesmas questões. Ao contrário de personalismo de Pinochet, em caso chileno, o modelo institucional de Argentina, o reparto tripartito, influenciava muito as condições de gerência da economia. Havia muitas resistências no interior do Estado argentino. E a mais conhecida é a recessão e o desemprego. Os militares não teriam recessão e desemprego em caso argentino. Jorge Videla tinha muitos conflitos com Emílio Macera e Cal. E Martínez de Hoz, además, tinha uma equipe econômico liberal heterogêneo. Havia, de um lado, os liberais tradicionais, quem eram aqueles de famílias mais antigas, tradicionais em Argentina, normalmente cursando direito ou engenharia, e havia, de outro lado, os liberais tecnocratas, que eram aqueles que se formaram em las universidades americanas. Em o interior do Estado argentino havia ainda os nacionalistas, que eram os militares desenvolvimentistas e vários outros. Em La Prensa aún havia os liberais tradicionais, como o engenheiro Álvaro Alzogaray. Então, vamos a recorrer a alguns dos anos e temas, como em 76, gradualismo e as críticas dos liberais tradicionais, o conflito de Martínez de Hoz com o general Horácio Liendo. Em 77, o ministro de Planificação, general Dias Bessone, o tema da reforma financeira, da política monetária restritiva. Em 78 hasta 81, vamos a discutir a continuação de Videla no governo e seus efeitos limitados para
para o Martínez de Hoz, a tablita e a abertura comercial e conflitos abertos no interior do governo, e, por fim, as críticas dos liberales tradicionais aos liberales tecnocratas. O programa de recuperação, saneamento e expansão da economia argentina, anunciado em 2 de abril de 76, previa uma redução gradual do déficit público, com explícita preocupação em relação ao desemprego. Inicialmente, havia certo consenso com as políticas econômicas intentadas no interior do governo, principalmente com a desvalorização da taxa de câmbio. E fora do governo, Álvaro Assonaray tinha a prensa na crítica ao governo, estaria seguindo uma política dirigista. E neste primeiro momento, Martínez de Hoz teve muitos conflitos com o general Horácio Lendo em relação à lei de contratos laborais. Este Álvaro Assonaray em 77, os nacionalistas aumentaram o peso relativo. E também houve a trégua de preços. Martínez de Hoz aprofundizou uma política de combate à inflação mais gradual. E neste mesmo ano foi criado lá o Ministério da Planificação e o general Dias de Sona assumiu. Então, o peso relativo dos nacionalistas aumentaram neste período. Frente às dificuldades de Martínez de Hoz, Martínez de Hoz lançou a reforma financeira. E essa reforma teve muita oposição em relação aos militares, principalmente em relação à garantia de 100% dos depósitos. Martínez de Hoz era contrário e os militares, o setor financeiro nacional e o Banco Central eram a favor. E, ao final, Martínez de Hoz, primeiramente, teve uma solução de compromisso e depois tentou persuadir a Lacal para retirar os 100% da redução dos depósitos. Acá é um exemplo muito claro de como Martínez de Hoz se movimentava em o interior do Estado para tentar liderar seu projeto de política econômica liberal, mas enfrentava muitas dificuldades. Sobre a reforma financeira, lá a equipe econômica tampouco era consensual. Martínez de Hoz criticou a Banco Central Juan Alemán. Também criticou Adolfo Dias em relação à liberação da taxa de interesse em um contexto de garantia estatal de 100%, e Alejandro Estrada enfatizou que havia pouca supervisão com respeito à qualidade dos ativos financeiros. Esses são
Videla e Martínez de Hoz. Em 78, Martínez de Hoz profundizou aún mais na estratégia de combate à inflação, com a tablita e a profundização da abertura comercial. E recebeu muitas críticas dos liberais tradicionais. Álvaro Assogaray, Conselho Empresário Argentino, da Sociedade Rural Argentina, em relação à abertura comercial e também à tablita. Por outro lado, Domingo Carvalho, na Fundação Mediterrânea, apoiava ao governo sobre a valorização da taxa de câmbio, do tipo de câmbio. Em o interior do Estado, em relação à abertura comercial, havia muitas posições. Alejandro Estrada era uma posição mais radical. Juan Alemán tinha em seu cerne lá o gradualismo em la Secretaria de Hacienda e tinha oposição também. Raimundo Podestá, em o secretário de Comércio Exterior, e Alberto Fradiot. E Martínez de Hoz tentava mediar estes conflitos. E então, Martínez de Hoz decidiu em favor de Alejandro Estrada, em oposição à oposição de los outros membros, criando a Secretaria de Comércio Exterior e Negociações Econômicas Internacionais, que foi assumida por Alejandro Estrada e eliminou do governo Alberto Fradiot. Houve uma fusão entre a Secretaria de Comércio e a Secretaria de Comércio Exterior. Isto para radicalizar a política econômica de Martínez de Hoz. A tablita também teve muitos conflitos. A favor, Adolfo Dias, em o Banco Central, Ricardo Ariazu, chefe de assessores, que foi formado na Universidade de Minnesota. Em contra da tablita havia Juan Alemán, em favor da diminuição do déficit público, e também Alejandro Estrada. E, novamente, Martínez de Hoz arbitrou os conflitos entre Banco Central, Adolfo Dias, e a Secretaria de Comércio Exterior, eliminando as posições de Alejandro Estrada e continuando com continuação da tablita. Então, de que maneira em Argentina podemos pensar as trajetórias biográficas e institucionais? Os liberais tradicionais eram de famílias tradicionais e tinham um prestígio social calcado em suas posições sociais, em o liberalismo. E eles eram muito ligados aos setores empresários. Ao contrário, os liberais tecnocratas advinham de classes médias e tinham uma formação acadêmica em Estados Unidos. Esses dois tipos de liberais conviviam no interior do Estado argentino. E Martínez de Hoz mediava esses conflitos. Pero o próprio Martínez de Hoz era uma pessoa profundamente pragmática na gestão política. Ele convivia muito bem com a
las oposiciones intelectuales y los militares, pero muchas veces intentaba aumentar su poder. Entonces, las considerações finais. O radicalismo da política econômica chilena e, por outro lado, o pragmatismo de Argentina, muito além de los militares, de los diferentes conflitos de los militares, também se relacionam com a própria construção institucional e política de los economistas en el interior del Estado. Entonces, estas imagens sobre um radicalismo em Chile e o pragmatismo em Argentina foram uma construção histórica de los economistas que participaram dos economistas. Os equipos econômicos não são monolíticos e os economistas tendem, muitas vezes, se atuam como líderes políticos. Em el decorrer da ditadura, efetuaram muitos movimentos políticos e institucionais dentro das arenas estatais, com diferentes propósitos, involucrando uma complexa rede de conflitos, influências e estratégias para lograr os objetivos da política econômica. E, por fim, a importância dos ambientes institucionais de los economistas participaram, que é um campo novo, chamado a sociologia do conhecimento econômico. Então, muitas graças, perdão por el idioma, espero que tenham entendido em geral, e agora podemos passar à discussão. Muitas graças. Gracias a vos. Gracias a vos por la presentación y la verdad que el idioma bien, hicimos lo que pudimos y la verdad que por lo menos de inglés se entendió perfecto. Yo en primer lugar lo que quería está escuchando mal porque tengo complicado el audio. Un segundito. Ahora sí. En primer lugar, lo que yo quería plantear un poco es la disciplina en la que está inscrito el trabajo de Marco, más allá de que sea una tesis, y que es importante marcar la importancia de lo que es el trabajo de una tesis y la profundidad del trabajo de una tesis. Lo que yo quería plantear es que hay un campo de la historia del pensamiento económico que es un campo muy importante a nivel mundial, que en Argentina existe, pero de forma extraña. Las referencias que hace Marcos en Argentina son referencias de gente que no es economista. Paula Canelli y Mariana Heredia se dedican a la sociología, o a la historia sociológica, digamos. Verónica Montesinos también, si bien es su perspectiva es internacional y trabaja en Estados Unidos, es una mirada desde la sociología. En otros países sí son los economistas mismos los que se dedican a estudiar la historia de los economistas, cómo se constituye la disciplina como economistas. Y me parece que es un tema relevante, digamos, que preguntarnos por qué quizás en Argentina estos campos casi no existen, y que está buenísimo que también desde América Latina pensemos el rol que tenemos los economistas en la sociedad y cómo se construye históricamente eso. Así que en ese sentido me parece que está buenísima el aporte de Marcos en hacer este análisis. Así que ahora, si quieren, pasamos a las preguntas, ¿sí? A las que tengan preguntas o comentarios. Quienes tengan preguntas o comentarios, por favor, si pueden levantar la mano y hacen las preguntas que correspondan. Nicolás,
Está com eco, não compreendo bem por el eco. Sí, ahí lo revisé, porque tenía los dos perfiles abiertos por una cuestión técnica, pero ya está. No hice ninguna pregunta, un comentario nada más. Nico, ¿se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Se escucha, no estoy escuchando. ¿Ahora me escuchás? Muito mal. ¿Ahora me escuchás bien? Sí. Bueno, a ver, tenemos acá dos preguntas para vos. Una de Leandro, que te pregunta sobre el neoliberalismo y los neoliberales en Brasil, si tienes alguna comparación posible con Brasil. Te dejo con esa porque me parece bastante grande, así después seguimos con las demás preguntas. Sí. Leandro, buenas. Leandro, em Brasil, o neoliberalismo se disse mais tardiamente, principalmente nos anos 90, com o governo de Fernando Henrique Cardoso. E nas ditaduras havia alguns liberais, pero não eram propriamente neoliberales. Havia Roberto Campos, Mário Henrique Simonsen, pero o projeto neoliberal em Argentina, em Brasil, ao contrário de Argentina e Chile, foi mais difícil, porque na ditadura brasileira teve uma continuidade muito grande sobre o desarrollismo na ditadura brasileira. Em Chile e Argentina se experimentou o neoliberalismo. E em Brasil, no Brasil, solamente nos anos 90. A ideologia de superioridade nacional em Brasil era muito forte. E os militares tinham muito apreço por o Estado desenvolvimentista, Estado desarrollista. Então as ditaduras em Brasil, o Estado assumiu muita a economia, criou muitas empresas estatais e fez uma política de intervenção maior. Otra vez, estoy mareado con los dos. Gracias, José, por el comentario. Vamos de vuelta. Buenas, Marcos, gracias por la presentación. Me pareció interesante repensar la idea cerrada que tenemos de que en procesos autoritarios hay una facilidad de decisión o falta de resistencia, cuando dentro de los gobiernos mismos hay pujas de poder. Te quería pedir si podías profundizar en el caso argentino respecto a las diferencias teóricas que tenían los liberales tradicionales y los más tecnócratas, más allá de su correspondencia de clase y educación. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Noel Nicolás Peña, por la pregunta. Esto es mucho, de fato, muito importante de la falta de resistência em los processos autoritários. Em Chile, isso é muito evidente contrário à imagem de los Chicago Boys como
como os economistas com grande radicalidade e sem resistência, parece. Quando hablamos de Chicago Boys, vemos à cabeça uma imagem de los Chicago Boys como hegemônicos, plenos, sem resistências em el estado chileno. Pero, como mostrei na apresentação, isto não é verdade. Houve um processo de disputa no interior do estado. E em Argentina também. Isto é muito mais evidente em Argentina. Os próprios liberais tradicionais se tinham muito mais aberto na prensa. Os estudos de Mariana Heredia, Canelo, Vicente, todos eles mostram como os liberais tradicionais tinham, desculpe, perdão, os liberais tradicionais tinham uma porta aberta para a crítica ao regime militar. E, com respeito a isso ainda, mais uma observação, o que chamou a atenção é justamente o que quero explorar em minha tese de doutorado agora. O projeto é estudar como a CEPAL resistiu em o caso de Chile, como o CEPAL resistiu ao ascenso dos Chicago Boys em Chile. Este é meu projeto de investigação de doutorado. E a respeito das diferenças teóricas, basicamente as diferenças teóricas dos liberais tradicionais e os liberais tecnocratas se iniciam muito mais na prática da política econômica que difusão, aspectos claros, diferenciáveis entre os liberais tradicionais e os tecnocratas. Havia muito mais na prática da política econômica que essas diferenças se consumavam, principalmente a respeito da evaluação da taxa de câmbio. E em relação à inflação sobre os liberais tradicionais tinham um pragmatismo maior, em gênero, e os liberais tecnocratas na política mais radical, de valorização da taxa de câmbio e etc. Pero suas diferenças de classe são notáveis. A educação dos liberais tradicionais foi majoritariamente em Argentina, e dos tecnocratas em universidades de Estados Unidos. Então, tem aspectos biográficos que podem ser explorados. E a sua origem de classe parece ser muito importante para suas posições. O processo de institucionalização da economia em Argentina é muito ligado aos centros de estudos, SEMA, Fundação Mediterrânea, o FIO, e os empresários participaram, muitos deles, da formação dos economistas. Então,
Isso é uma diferença importante em el caso argentino. Gracias, Marcos. Acá tenemos una pregunta de Hernán. Recuerden, si quieren preguntar ustedes, pueden hacerlo. Simplemente lo hago yo por si tienen problemas con el audio. Hernán pregunta si los cambios en los programas de gobierno se deben a cuestiones de gobernabilidad interna. Sí. Hernán, buenas noches. Muchas gracias por la pregunta. Sí. A governabilidade interna tinha dois aspectos. Que eu explorei, que era os economistas internamente, pero também há outro aspecto que eu não Un segundo, Marcos, acá Hernán complementa la pregunta y dice, mi pregunta apunta a si los cambios en las formas de aplicar estas políticas depende exclusivamente de mantener la gobernabilidad o por demanda externa. Ah, sim. Não. Há as duas coisas. Internamente, um aspecto que eu não explorei muito bem, pero está em la tesis de maestría, é que a relação de los negócios, de los empresários e o governo. Em Argentina, essa relação era muito mais sensível em Chile. Em Argentina, o governo alterou muito o seu programa econômico em função das restrições que os setores haviam haciendo a cada conjuntura. Por exemplo, a saída da tablita em el final do governo, muito foi por las questões de los reclamos de la agricultura, de la indústria, e também internamente. A dívida externa, o setor financeiro, foi muito favorecido em esta política econômica. E, então, externamente, havia, sim, importância a los cambios del gobierno, de las políticas. Gracias, Marcos. ¿Tenemos alguna otra pregunta, alguna intervención? Sí, tenemos... No voy a mandar al frente a nadie como la vez pasada, pero tenemos en la sala a un importante profesor de Historia Económica Argentina, que quizás tiene ganas de colaborar o de contribuir con algún comentario. Lo voy a nombrar para que no hay susceptibilidades. Si no, ¿quién más? Quienes tengan comentarios o preguntas para hacer. Eu vou enviar-te meus links. Sí, agradezco, pásame. Les quería decir que ahí Marcos copió la tesis de maestría y también copió un link con documentos importantes. Esa lista de documentos Marcos me la pasó más temprano. Tiene un montón de libros, incluso escaneados, que son documentos recontra valiosos para el estudio histórico. No solo libros de historia, sino también libros con compilaciones de documentos. Así que y casi que nos compartió toda su bibliografía de la tesis, así que está buenísima el aporte de Marcos en eso, así que todos les pido que lo revisen, porque
está buenísimo. También acá José nos pide que si puedes pasar las filminas. Después lo que vamos a hacer es ver qué es lo que podemos subir de las filminas también por separado al sitio, a la cuenta de Yahoo. Acá Andrés nos sugiere los trabajos de Peter Plebe, que se consiguen por la red. Yo lo que les voy copiando acá también es el formulario para que se anoten quienes requieran un certificado de asistencia a la reunión. Así que bueno, de vuelta te agradezco mucho, Marcos, por la presentación y por haber hecho el esfuerzo de hablar en castellano, que sé que es complicado, y por también difundir la escuela virtual en Brasil, que está viviendo un momento complicado, digamos, políticamente. Digo, y me voy a referir principalmente, y te quería pedir que vos cierres un poco con esto, con los conflictos que estaban teniendo las universidades en Brasil con el nuevo gobierno, y con el gobierno de Bolsonaro, y con las dificultades que está teniendo las universidades brasileñas para poder hacer investigación y para poder discutir críticamente, cosa que sabemos que en Brasil en este momento está muy complicado, y que hay varias campañas y varios movimientos estudiantiles y profesores que están activando un poco en ese sentido. Así que bueno, te quería pedir que menciones algo un poco de eso para brindar la solidaridad y la colaboración de lo que podemos hacer compañeros y compañeras en otros países. Sí, ¿quieren un comentario? Nicolás, ¿quieren un comentario? Sí, si puede hacer un comentario sobre la situación en Brasil. Sí. Entonces, la situación es muy difícil. Anteriormente a la Covid-19, la economía ainda estava com muitas dificuldades, lenta recuperação. Então, a crise de Covid-19 solamente aprofundou as crises econômicas desde hace 2015, 2016, e a recuperação era muito lenta. E o pior em este caso é que o presidente é um lunático. É muito lunático. No segue as recomendações de la OMS, tampouco de seu Ministério de Saúde. E a investigação se tornou muito difícil atualmente. Recentemente, a CAPES eliminou muitas becas de estudo em Brasil, e há muita pressão para que a CAPES retome as becas. Então, as perspectivas são muito difíceis, muito complicadas, mas sigamos sigamos a possibilidade de alterar o câmbio político e econômico de Brasil e América Latina. E é isso. Muitas graças a todos. Hola, ¿se escucha? Hola. Hola, ¿qué tal, Marcos? Soy Josefina. Te quería preguntar si podés comentar un poquito más sobre lo que mencionaste del rol de la CEPAL como resistencia intelectual en este auge neoliberal que mencionaste de los 70 y los 80.
y si podés ahondar un poquito más ahí. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Mucho gusto de interés. Entonces, la CEPAL es un asunto muy debatido en Latinoamérica, en América Latina, en Argentina, en Brasil, Chile, pero hay pocos trabajos, o muito poucos, sobre o rol da CEPAL em los contextos autoritários, em esta acessão contra o monetarismo em América Latina. Se sabe muito que suas posições foram reformuladas nas décadas de 60 e 70 e com um pouquinho na influência do monetarismo. Pero eu considero, e eu hablé com muitas pessoas, considero que há uma possibilidade de investigação mais a fundo aí. Então, neste sentido, eu percebi isso na minha tese de maestria e fiz um projeto de doutorado no FMG para tentar investigar melhor essa questão. E encontrei várias coisas que ainda estão muito desconectadas, pero então é uma possibilidade de investigação que me interessa muito e se conheces alguma coisa sobre o tema, me interessaria em saber, se quiseres compartilhar alguma coisa. Gracias por la respuesta. No, la verdad no sé si me animo a hacer un análisis. Sí que por lo que he estudiado, que en realidad estudié más sobre todo los inicios de la CEPAL, porque mi intento de tesis hace unos años fue sobre la tesis de Prebisch. Y bueno, en esa investigación, repasando un poco la historia de la CEPAL, más allá de estos cambios que vos decís que hubo, claramente, incluso en los 90, nada, me parece que igual está bueno reivindicar, sobre todo como uno de los pocos espacios de pensamiento latinoamericano. Después, también, no sé, que quizás son más cosas anecdóticas, pero el rol que tuvieron incluso ahí en Chile, hasta ayudando a exiliados a salir del país, y bueno, más allá de no solo lo intelectual, sino también en lo práctico, si se quiere. Pero bueno, nada, justo me quedó esa duda cuando lo mencionaste, me interesaba escuchar un poco tus hipótesis iniciales de trabajo, y bueno, estaré atenta cuando vaya publicando cosas a seguir leyendo. Gracias. Gracias. Eu vou... minha hipótese inicial do tema é que, apesar de um contexto autoritário por las ideias da CEPAL, eu creio que a CEPAL pode ter resistido um pouquinho, resistido em algum grau, porque era um órgão das Nações Unidas. Então, em Chile, pode ter havido um espaço da crítica da CEPAL em alguns meios acadêmicos ou em jornais. Minha hipótese
es esta, pero necesita de mucho más investigación. Bueno, muchas gracias, Marcos. No sé si hay alguna otra pregunta en la sala, si alguien más quiere hacer algún comentario, o alguna sugerencia, o alguna lectura, lo que sea. Si no, la escuela virtual sigue el miércoles. El miércoles tenemos una actividad a cargo de Ariel Boskin sobre teorías de la distribución y del valor desde una perspectiva rafiana. Ariel es investigador de CONICET en el IDAES de la Universidad de San Martín y se especializa en esos temas. De hecho, hizo su doctorado en la Universidad de Siena sobre esas, o bueno, en esas áreas. Y después el próximo jueves voy a estar yo presentando un trabajo un poco más temprano porque acá en Alemania es muy tarde, ¿sí, no? A las 5 de la tarde sobre sobre el neoliberalismo en términos históricos y teóricos, que eso se vincula bastante con la actividad con la charla que dio hoy Marcos, así que bueno, están todos y todas invitados a participar, y ya para la semana que viene tenemos también otros encuentros agendados que estaremos comunicando próximamente. Así que si nadie más tiene nada para agregar, de vuelta muchas gracias a Marcos por la predisposición y por el trabajo. A mí personalmente me gustó mucho, y espero que a todos y todas les haya gustado también, y nos veremos próximamente en el encuentro del próximo miércoles, a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias. Muchas gracias.